reunimo-nos para celebrar a paixão de nosso Senhor. Agradecemos o extremo de seu amor por nós, de sua paixão e morte. Veio para nós a salvação. Junto dele, a vida para sempre. Escutemos sua palavra e deixemos que seu amor misericordioso tome conta de nós. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. No Senhor e em sua palavra encontramos a vida e a salvação. Deus derrama sobre nós sua misericórdia. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foram narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como uma raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele
o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que estoquiam, ele abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Vós sois o meu Deus, eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem,
todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste.
Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos, julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim?
Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz bem declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram.
Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassar. Depois disso,
José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ficar um instante sentados. Creio que deu para vocês perceberem que a liturgia de ontem não terminamos com a despedida e com a bênção. Nós terminamos a Eucaristia levando a Sagrada Eucaristia na igreja para ficar em adoração até pouco tempo atrás. Terminou às 3 da tarde. Então não tivemos a despedida e hoje não tivemos a acolhida que o celebrante sempre faz nas celebrações, com o sinal da cruz e desejando que a Trindade Santa esteja com cada um dos membros da comunidade. Isso é para mostrar que nós estamos vivendo um momento como que único, que começou com júbilo, com alegria, com os paramentos brancos, denotando a nossa gratidão, nossa felicidade por termos Deus na pessoa do Filho, que por nós se entrega como alimento, que institui o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio. E por isso nós o adoramos, nós temos reverência, gratidão para com Ele. E o clima aí muda, Jesus é entregue nas mãos dos pecadores, que se fecharam para Jesus, não acolheram a luz, fizeram tudo já há muito tempo atrás. Desde o início do ministério de Jesus, havia aqueles, e a pena é que eram as pessoas mais religiosas daquele tempo. Não eram os pecadores, os doentes, os pobres, eram aqueles que eram os mais religiosos, cumpridores da lei. Mas a lei tomou tanto o coração deles, a ponto de Deus não conseguir entrar. Então se fecharam à luz. A luz que veio para este mundo e não foi aceita pelos seus. Um povo que foi ao longo de tanto tempo preparado e que rejeitou o Senhor. Então é momento para nós, primeiro, nos darmos conta de que nós podemos, com nossas atitudes, com nossas palavras, pensamentos, atos, com nossas omissões, pesar ainda mais a cruz de nosso Senhor, porque Ele continua ainda hoje carregando a cruz e nela morrendo por amor de nós. Então hoje nós já tivemos, muitos daqui já participaram do momento penitencial, momento no qual nós renovamos o nosso desejo de sermos fiéis ao amor do Senhor. Não é? E nesse momento é momento de reverência, de silêncio, de companhia, estar perto do Senhor. Não é? Ele que carregou a ovelhinha nos ombros, aquela que se perdera, e com júbilo, atrás de volta para casa, hoje esta ovelhinha, porque ontem fomos nós que fomos levados nos ombros e no colo do bom pastor. Hoje, estas ovelhas que somos todos, acompanhamos Jesus na subida do Calvário, contemplamos o momento da sua entrega total, da sua morte. E vemos como há tanta maldade no coração humano. E nós queremos, com Jesus, morrer para todo o mal. É o convite que a liturgia nos faz.
que nos unamos à cruz do Senhor. Unamos à sua cruz os nossos sofrimentos, as nossas lutas, dificuldades, para vivermos de acordo com o Evangelho, a boa nova do reino dos céus. Encontremos sentido também naquilo que é insensato, que é o sofrimento, porque há alguns que de fato nos tornam muito íntimos de Jesus, neste momento em que ele carrega a cruz e nela por nós morre. Mas atenção, irmãos e irmãs, outras cruzes que nós estamos carregando talvez precisem ser queimadas, porque não fazem parte da cruz do Senhor. As cruzes e os sofrimentos que nós causamos por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa dureza de coração e dureza de cabeça também, essas cruzes são sem sentido. Só há sentido a cruz e o sofrimento quando nos leva a crescer no amor a Deus e no amor aos irmãos e irmãs. Muitas cruzes precisam ser queimadas e nós devemos estar contra essas cruzes. E é claro que nos lembramos do que Jesus disse aos seus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia. Mas ele não está querendo dizer tome o sofrimento de cada dia. Porque a cruz para nós não é apenas um sinal de suplício e de morte. Ela é caminho para a ressurreição. Nós já estamos celebrando aqui, procurando nos unir a Jesus nesse momento que ele viveu e que ele vive hoje. Mas nós já temos a graça de sabermos que tudo não terminará aqui, na cruz e na morte. Mas ao terceiro dia o Senhor ressurgirá dos mortos. O Pai o ressuscitará, dando total apoio à sua missão e à sua vida. Então é momento para nós unirmos, como eu já disse, as nossas cruzes, a do Senhor, unir as cruzes de tanta gente que neste mundo sofre, pedindo e desejando que possam experimentar, que nós também possamos, a alegria da ressurreição. Experimentar a vitória do amor de Deus sobre todo o mal e sobre a morte. Então nós vamos dirigir daqui a pouco nossas orações, não somente pela igreja, mas por toda a humanidade que sofre por conta do pecado do mundo. E desejando muito matar com Jesus. Isso é uma coisa muito boa. Que nós experimentemos que na cruz de Jesus morrem todas aquelas atitudes, pensamentos, gestos, palavras, tudo que não combina com a cruz do Senhor. Que morra na cruz do Senhor tudo que em nós não deve viver. E aí seria bom cada uma de nós ver o que é que eu desejo, que morra com Jesus na cruz. Que termine, a fim de experimentar na noite de amanhã e no domingo da ressurreição, a vida nova de filhos e filhas que Deus ama. Ressuscitados com Ele, libertos de males que nos tornam menores do que somos. Vamos então, neste momento, dirigir nossa oração, chamada oração universal da Igreja. Vamos acompanhar com o coração e, de fato, o que for expresso nas palavras das orações, que seja algo que nós também levemos no coração, a fim de que essa oração chegue, de fato, ao nosso Deus e Senhor. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele
possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo João Inácio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem provações, para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Nesse momento, vamos fazer a liturgia da adoração da cruz. O padre e o Melk vão para o fundo da igreja. Nós teremos um momento do despojamento, que acompanharemos em silêncio. Depois, a cruz, uma vez colocada aqui, o padre vai para o fundo da igreja para fazer a adoração acompanhada de 2 ministros, fará também em silêncio. Após a adoração do padre, a adoração de todos os fiéis será feita neste momento e não no final, como a gente fazia antes. Então, todos vamos fazer uma fila e podemos fazer uma vênia profunda diante da cruz, ou mesmo nos ajoelharmos e levantarmos em seguida, sem demora, e podemos até mesmo tocar o santo lenho, mas não beijar, por recomendação sanitária. Aos que estão na varanda e aos demais, peçam também que deem a volta para que seja feita uma única fila organizada para que cada um faça a sua adoração. Somente na adoração dos fiéis é que teremos o canto. A coleta de hoje, na adoração teremos uma cesta de cada lado, ela será destinada aos lugares santos de Jerusalém, para a preservação desses lugares. Voltemos-nos para o fundo da igreja. Eis o reino da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos.
a terra, tua cruz para o teu reino. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Passei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Número 2. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, me refugio. Não tenha eu de que me envergonhar. Em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. Fiel e justo, Senhor, vem me livrar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. A tua face serena resplandece sobre o teu servo, liberto em tua paz. De coração sede fortes, animados, todos vós que no Senhor sempre esperais. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Minha alma se esvai. 7.
gemidos, enganado por seus opressores, só em ti eu encontro abrigo. Atende, Senhor, o clamor do meu
tudo que dou. Eu te tirei com mão firme, e agora me vês com furor, e queres com a lança ferir-me, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. No Nilo mudei água em sangue, rasguei mar vermelho e passaste. E quando eu em mais do que enxaguei, seu lado de um golpe rasgaste, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai desse povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Fazei com maná teu deserto, da pedra te dei água pura, e agora me zombas de perto, na sede me das amargura, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai desse povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Só tive palavras de alento, e quis boa terra te dar. Não pude te ver ao relento, insultos gristaste sem par. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai desse povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Foi simples, sereno semblante, e a vida te dei dom supremo. De ti me ocupei incessante, e tu me acusaste blasfemo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal.
Irmãos e irmãs, preparando-nos para receber a Sagrada Comunhão, Corpo do Senhor, neste único dia do ano no qual não celebramos a Sagrada Eucaristia, em sinal de recolhimento, unindo-nos na morte de Jesus, e assim preparamos-nos para, com muita alegria e gratidão, amanhã, celebrar a vitória da vida sobre a morte. Lembrando-nos que é importante, na medida do possível, continuarmos, depois da celebração, num clima de recolhimento, de união com o Senhor Jesus, sempre nesse sentido de colocar na cruz de Jesus tudo aquilo que deve morrer em nós, que deve morrer na humanidade, no mundo no qual nós vivemos. E estarmos unidos a Jesus na sua morte, solidários com Ele, como Nossa Senhora deve ter feito. Ela ficou meditando, guardando tudo em seu coração e esperando a manifestação de Deus. Rezemos então com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, não seja causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, remédio para a eternidade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que me entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. E
Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, em tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, serás bendito no eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração, para doar-se no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amanhã, a celebração do Sábado Santo, da Vigília Pascal, será na frente da igreja, na rampa da igreja, onde faremos a liturgia, começando pela bênção do fogo novo, às 19 horas. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.